Boa noite, meus irmãos. Eu vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo 8. Ora, Estevão, cheio de graça e do poder, realizava grandes portentos e sinais entre o povo. Mas levantaram-se certos homens da chamada Sinagoga dos Libertos, e dos Sirineus, e Alexandrinos, e dos Cilicia e Ásia, para discutirem com Estevão. Contudo, não podiam fazer face à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Induziram então secretamente uns homens a dizer: Nós ouvimos falar declarações blasfemas contra Moisés e Deus. E atiçaram o povo, e os anciões e os escribas, e, vindo contra ele, repentinamente tomaram-no à força e o conduziram ao sinédrio, e apresentaram testemunhas falsas que diziam: Este homem não para de falar coisas contra este santo lugar e contra a lei. Por exemplo, nós o ouvimos dizer que esse Messias, o Galileu, derrubará este lugar e mudará os costumes que Moisés nos transmitiu. Enquanto todos os sentados no sinédrio fitavam os olhos nele, viram que o seu rosto era como o rosto de um anjo. Mas o sumo sacerdote disse: São assim estas coisas. E ele disse: Homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso antepassado, Abraão, enquanto ele estava na Mesopotâmia, antes de fixar residência em Hará. E disse-lhe: Sai da tua terra e de teus parentes e vai para uma terra que eu te hei de mostrar. Ele saiu então da terra dos caldeus e fixou residência em Hará. E dali, depois de morrer seu pai, o Deus o fez mudar de residência para esta terra em que agora morais. Contudo, não lhe deu nela nenhuma propriedade transmissível por herança, não, nem mesmo da largura de um pé, mas prometeu dar-lhe como propriedade, e depois dele ao seu descendente, quando ainda não tinha filho. Além disso, Deus falou neste sentido que seu descendente seria residente forasteiro em terra estrangeira, e que o escravizariam e atribulariam por 400 anos. E eu hei de julgar aquela nação para a qual trabalharam como escravos, disse Deus. E depois destas coisas saíram e me prestaram serviço sagrado neste lugar. Deu-lhe também um pacto de circuncisão, e assim ele se tornou pai de Isaque, e circuncidou no 8º dia. E Isaque de Jacó e Jacó dos 12 chefes de família. E os chefes de família ficaram ciumentos de José e o venderam ao Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas tribulações, e deu-lhe graça e sabedoria à vista de Faraó, rei do Egito. Ele o designou para governar o Egito e toda a sua casa, mas veio uma fome sobre o Egito e Canaã, sim, uma grande tribulação, e os nossos antepassados não achavam qualquer provisões. Mas Jacó ouviu que havia comestíveis no Egito e enviou os nossos antepassados pela primeira vez. E na segunda vez José se deu a conhecer a seus irmãos, e a linhagem de José tornou-se manifesta ao faraó. Assim José enviou e chamou a Jacó, seu pai, e todos os seus parentes daquele lugar, no número de 75 almas. Jacó desceu ao Egito e ele faleceu, e assim também os nossos antepassados, e foram transferidos para Siquém, e colocados no túmulo que Abraão havia comprado por certo preço com dinheiro de prata dos filhos de Emor em Siquém, justamente quando se aproximava o tempo para o cumprimento da promessa que Deus havia declarado abertamente a Abraão. O povo crescia e se multiplicava no Egito, até que se levantou um rei diferente sobre o Egito, que não sabia nada sobre José. Este usava de estadicia contra a nossa raça, e injustamente obrigava os pais a exporem suas crianças para que não fossem preservadas vivas.
Naquele mesmo tempo nasceu Moisés, e ele era divinamente belo, e ele foi criado por 3 meses no lar de seu pai, mas quando foi exposto, foi recolhido pela filha de Faraó, e ela o criou como seu próprio filho. Em consequência disso, Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios. De fato, era poderoso nas suas palavras e ações. Então, quando se cumpriu o tempo de seu 40º ano, veio-lhe ao coração fazer uma inspeção aos seus irmãos, os filhos de Israel. E quando avistou que um certo deles estava sendo tratado injustamente, defendeu-o, executou vingança por aquele que estava sendo maltratado, abatendo o egípcio. Suponha que os seus irmãos compreenderiam que Deus lhes estava dando salvação por sua mão, mas eles não compreenderam. E no dia seguinte apareceu-lhes quando estavam lutando, e tentou reuni-los novamente em paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que tratais um ao outro injustamente? Mas aquele que tratava seu próximo injustamente repeliu-o, dizendo: Quem te designou governante e juiz sobre nós? Será que queres eliminar-me da mesma maneira como eliminastes ontem o egípcio? Em vista desta palavra, Moisés fugiu e tornou-se residente forasteiro na terra de Mídia, onde se tornou o pai de 2 filhos. E ao se cumprirem 40 anos, apareceu-lhe no ermo do monte Sinai um anjo na chama ardente de um espinheiro. Ora, quando Moisés viu isso, maravilhou-se do que via, mas ao se aproximar para investigar, veio a voz de Jeová: Eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tomado de tremor, Moisés não se atreveu a investigar mais. Jeová disse-lhe: Tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que te estás parado é terreno santo. Tenho certamente visto o tratamento injusto para com o meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu gemido e tenho descido para livrá-los. E agora vem eu te enviarei ao Egito, a este Moisés que lhe repudiaram, dizendo: Quem te designou governante e juiz? A este homem Deus enviou como governante e como líder pela mão do anjo que lhe apareceu no espinheiro. Este homem os conduziu para fora, depois de fazer portentos e sinais no Egito e no Mar Vermelho e no Hermor por 40 anos. Este é o Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Este é aquele que veio a estar entre o povo no ermo com um anjo que falou com ele no Monte Sinai e com os nossos antepassados. E ele recebeu proclamações sagradas, vivas, para dar a voz. A ele, os nossos antepassados se negaram a tornar-se obedientes, mas repeliram-no, e nos seus corações voltaram-se para o Egito, dizendo a Araão: Faze-nos deuses para irem na nossa frente. Quanto a este Moisés que nos conduziu para fora da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Fizeram, pois, naqueles dias um bezerro, e trouxeram um sacrifício ao ídolo, e começaram a regalar-se com as obras das suas mãos, de modo que Deus se voltou e os entregou para prestarem serviço sagrado ao exército do céu, assim como está escrito no livro dos profetas. Será que foi a mim que oferecestes vítimas e sacrifícios por 40 anos no ermo, ó casa de Israel? Mas acolhestes para vós a tenda de Moloque e a estrela do deus Reifã, as figuras que fizestes para adorá-las. Consequentemente, eu vos deportarei para além de Babilônia. Nossos antepassados tinham no ermo a tenda do testemunho, assim como deu ordens quando falou a Moisés para fazê-la segundo o modelo que tinha visto. E os nossos antepassados que a tiveram em sucessão também a trouxeram com Josué à sua terra possuída pelas nações, que Deus expulsou de diante dos nossos antepassados. Ali ela permaneceu até os dias de Davi. Ele achou o favor à vista de Deus e pediu para ter o privilégio de prover uma habitação para o Deus de Jacó. No entanto, Salomão construiu uma casa para ele. Não obstante, o Altíssimo não mora em casas feitas por mãos. Assim como diz o profeta:
o céu é o meu trono e a terra é meu escabelo. Que sorte de casa construireis para mim, diz o Pai, ou qual é o lugar para o meu descanso? Não foi minha mão que fez todas essas coisas? Homens obstinados, incircuncisos nos corações e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito do Pai, assim como fizeram os vossos antepassados, também vós fazeis. A qual dos profetas foi que os vossos antepassados não perseguiram? Sim, mataram os que faziam anúncio antecipado a respeito da vinda do justo, cujos traidores e assassinos vós vos tornastes agora. Vós os que recebestes a lei conforme transmitida por anjos, mas não aguardastes. Pois bem, quando ouviram estas coisas, sentiram-se feridos nos corações e começaram a ranger os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito do Pai, fitou os olhos no céu, avistou a glória do Pai e do Filho em pé à direita do Pai, e disse: Eis que eu observo o céu aberto, e o Filho do Pai em pé à sua direita. A isto eles clamaram ao máximo de sua voz e puseram as mãos sobre os ouvidos. Arremeteram a uma contra ele, e depois de o lançarem fora da cidade, começaram a tirar pedras nele. E as testemunhas deitaram as suas roupas exteriores aos pés de um jovem chamado Saulo, e atiravam pedras em Estevão, enquanto ele fazia apelo e dizia: Mestre, recebe o meu espírito. Então, dobrando os joelhos, clamou com forte voz: Pai, não lhes imputes este pecado. E dizendo isso, adormeceu na morte. Saulo, da sua parte, aprovava o assassínio dele. Irmãos, o que eu quero deixar aqui para vocês a respeito do que aconteceu com Estevão, vocês estão vendo, ele denunciou todos os erros que aconteceram. E aqui a respeito de Paulo, que é Saulo, Paulo ele era do sistema nesse tempo, e eles estão dizendo aqui que ele consentiu na morte. E é isso que acontece quando a gente segue o sistema religioso e não obedece ao nosso Pai. A gente está consentindo na morte de todos aqueles que foram mortos pelo sistema. Como aqui Estevão estava fazendo, ele estava denunciando, dizendo que eles perseguiram os profetas e eles mataram o nosso Salvador também. Então, o que eu queria deixar para vocês a respeito de Estevão, do que aconteceu com ele denunciou tudo aqui, irmãos. Ele disse que a lei foi enviada através de anjos para Moisés. Moisés recebeu. Se vocês lerem lá Moisés, eu li um pouco para vocês, mas eu aconselho vocês que vocês leiam, porque vocês vão ver ali. Os 10 mandamentos foram colocados na arca. E ele criou várias leis, e as leis que ele criou para o povo seguir, a maioria delas era de morte. Todas contrárias ao mandamento do Pai, que é não matar. Então, assim, o que eu quero deixar para vocês é que vocês busquem ler, busquem ver que os justos, né, são diferentes daqueles que praticam a injustiça. Porque aqui Estevão não fez nada contra eles, muito pelo contrário, ele ainda pediu para o Pai, né, que não imputasse esse pecado neles. Então, é essa diferença que eu quero que vocês vejam. Que os bons, eles não agem com maldade. E aquele povo não, ele se rebelou, ainda pegaram 2 testemunhas falsas para depor contra Estevão, sendo que o povo estava ouvindo, o povo estava crendo nele, acreditando em tudo que ele dizia. E foi por isso que eles se rebelaram contra ele. E eu queria falar para vocês que é isso que acontece também. Vocês não se baseiem nos comentários. Primeiro vocês assistam, leiam e verifiquem. Porque tem muitos que vêm nos vídeos da gente, falam contra, porque eles também eles não querem ouvir. Eles querem serem seguidos e adorados. E não é a adoração, é o Pai. E não é adorar, gente, é amar. É amor. Porque ele ofereceu o reino para nós e é isso que nós estamos buscando, a salvação, né? Então eu peço para vocês que vocês leiam, vocês busquem, que a porta está aberta. E a porta é estreita, não é larga. Tá bom, meus irmãos? Um forte abraço para vocês e busquem conhecer o Pai. E para buscar conhecer o Pai, vocês têm que buscar o Filho dele que veio, morreu e ressuscitou, que é o nosso único pastor, ele deu a vida. Para que o testemunho dele tivesse validade, ele deu a vida.
Então, eu quero que vocês percebam a diferença, que todos aqueles que vieram para anunciar a salvação para nós deram a vida. E qual é o valor que a gente dá para eles? Tá bom, meus irmãos? Um forte abraço para vocês. Leiam, busquem enquanto é tempo.